Yeah. Hi everyone. Thank you for joining us today. This webinar is about Australia's general skilled visas. I'm Nasrin Iskandari, a registered migration agent at Australian Portal Immigration. This webinar will be in English and Portuguese. My colleague Livia, she is a certified native translator and interpreter. She will be helping with the Portuguese translation today. Oi pessoal, bom dia. Meu nome não é Nasrin, I'm just saying I'm not Nasrin. Esse webinário é sobre Skill Visa, General Skill Visa. Sejam bem-vindos, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A Nasrin é Registered Migration Agent, ela é agente de imigração na Australian Portal Immigration e eu sou Livia, assistente dela, e eu sou tradutora oficial do NAT e intérprete. Então eu vou fazer a tradução simultânea e eu vou estar ajudando com a parte de português hoje. The General Skilled Migration Visa, which is called GSM, is an Australian immigration program that enables skilled workers to migrate to Australia based on their qualification, work experience, and language proficiency. This program includes 3 visa subclasses, 189, 190, and 491. Então, o General Skilled Migration, que é o Skilled Visa, conhecido como GSM, é um programa de imigração australiano, tá? Que permite com que profissionais que tenham qualificação imigrem para a Austrália com base nas suas qualificações, com base na experiência de trabalho, na sua proficiência do idioma inglês. E esse programa, o GSM, General Skilled Migration Visa, ele abrange 3 subclasses de visto, que são 189, subclasse 190 e subclasse 491. To apply for a general skilled visa, you must have a point test result of 65 or higher, inclusive of state nomination points. And you must have a positive skill assessment in your nominated occupation. And you must be under 45 years of age when you receive the invitation. And you must meet the minimum English language requirements of competent unless your assessing authority requires a higher level. Então, para aplicar para o General Skill Visa, você tem que ter resultado de pontos igual a 65 ou mais, tá? Incluindo a nomination, os pontos da nomination do estado. A segunda coisa é que você tem que ter um Skills Assessment positivo na ocupação que você está escolhendo. Isso é o segundo requirement. Você também tem que ter menos de 45 anos quando você é convidado. Deixa eu só confirmar. That means they have to be 45 years of age when they are invited. Yes, when they are invited to lodge the visa. É isso. Quando você é invited, ou seja, quando você é convidado, falando inglês, português, você é convidado, você tem que ter menos de 45 para você aplicar o seu visto. E por último, você tem que cumprir os requirements do English, que é o requerimento do seu nível de inglês. Ele tem que ser pelo menos competente, né? A menos que, assim, a sua autoridade que está checando a documentação, chama Assessing Authority, peça maior do que competente, mas normalmente você tem que ter um competent English. We start with the Skilled Independent Visa Subclass 189. This visa is a point-based visa for skilled workers who are not sponsored by an Australian state or family member and who have skills and qualifications that are in demand in Australia's labour market. Então a gente vai começar com o subclasse 189. O subclasse 189, ele também é baseado em ponto, é um visto de skill visa baseado em pontuação, para trabalhadores que são qualificados, mas não são sponsorados pelo Estado e nem são sponsorados por um membro da família, tá? Mas quem vai aplicar para o 189 tem que ter a qualificação e tem que ter os skills que estão em demanda no Australian Labour Market. Então, você tem que ter uma ocupação que esteja em demanda no mercado australiano.
And the key features about the subclass 189 visa is that no sponsorship or nomination is required. It's a point-tested visa, and you need minimum score of 65 points to be invited. For some competent occupations, you may need to have more points to be invited, and it requires the applicant to have an occupation listed on the medium and long-term strategic skills list, which is called MLTSSL, and it allows the applicant to live and work in Australia permanently, and it can include family members in the application. Então, assim, as características principais, né, desse tipo de visto 189. Ele não exige nenhuma nominação ou patrocínio, tá bom? Do Estado, family member. Então, no sponsorship or nomination required, right? Não. Não. Então, você não precisa de patrocínio, tá? Você tem que ter pontuação para aplicar. O mínimo que você tem que ter são 65 pontos, tá bom? Para algumas ocupações que são mais competitivas, talvez você tenha que realmente ter mais ponto para ser convidado, mas isso vai depender da ocupação, tá? Além disso, o que mais? Você tem que ter uma ocupação que está listada na lista longa, que se chama MLTSSL, que é Medium and Long Term Strategic Skills List, é a lista longa, tá? A ocupação tem que estar na lista longa. Esse visto permite que o aplicante more e trabalhe na Austrália permanentemente, e você pode incluir membros da sua família na sua aplicação. I think you know when I finish in Portuguese. Yes, because it's similar, some words they're similar to English, so I can't spell that. Good. Thank you, Livia. Thank you. And the next visa we are talking about is the skilled nominated visa subclass 190. This visa is a point-based visa for skilled workers who are nominated by a state or territory government based on their skills and qualifications, and who have a genuine commitment to living and working in the nominated state or territory. E agora a gente vai falar do subclasse 190, não mais do 189, agora 190. Esse Skilled Nominated Visa Subclass 190, ele também é baseado em pontuação para os trabalhadores, né, para as pessoas que tenham qualificação, mas que são patrocinados pelo Estado ou pelo território. State and territory, they mean in Canberra. Is what they say. No, we have 8 states and territories. Yeah, some of them they are states, and some of them they're called territory, Northern Territory, in the translation, Australian Capital Territory, and the other ones they are states. Yes, Okay. 2 territories and 6 states. Yeah. Então, vocês entenderam, né? Os territórios e estados, você tem que ser nominado por eles, tá bom? E tem que ser baseado nas suas qualificações também e nos seus skills, né? Que são as suas habilidades. E que você tem que ter um comprometimento genuíno de morar e trabalhar naquele estado ou território que está nominando você. Então, um exemplo, se você está sendo patrocinado por New South Wales, então você tem que ter um comprometimento de morar e trabalhar ali naquele estado por um determinado período. And the key features about this visa subclass 190 is it requires a nomination by a state or territory government. It's point-tested visa, and you need to have at least 65 points, including the 5 points of a state nomination. And it requires the applicant to have an occupation listed on the medium and long-term list or the short-term occupation list. It allows the applicant to live and work in Australia permanently, and for this visa they can also include the family members in the application. As principais características do 190 é que você precisa sim de um patrocínio de um estado ou território, tá? Você também precisa da pontuação, e de novo, o mínimo que você precisa ter são 65 pontos, incluindo os 5 pontos do estado,
da nominação do estado. Você precisa ter uma ocupação que está na lista ou longa ou curta, que vai ser a lista MLT/SL ou STSOL, que são a lista longa ou curta, tá? Pode ter ocupação em uma dessas duas listas. Esse visto vai permitir que você more e trabalhe também na Austrália permanentemente, e você pode incluir também membros da sua família nessa aplicação de visto 190. And the last one is the Skilled Work Regional Provisional Visa Subclass 491. This subclass 491 is a point-based visa for skilled workers who are sponsored by either a state or territory government or a relative who is living in a designated regional area of Australia, which means any regions except Sydney, Melbourne and Brisbane. Agora a gente vai falar do 491, o visto de Skilled Work Regional Provisional 491. Ele também é baseado em pontuação, tá? Para os trabalhadores que são qualificados e que são patrocinados ou pelo estado, tá? Ou pelo território, ou por algum parente que esteja morando numa área designada regional da Austrália. Área regional significa qualquer regional, com exceção de Sydney, Melbourne e Brisbane. And the key features about Subclass 491 are it requires sponsorship by a state or territory government or an eligible relative. It's a point-tested visa, and same as the other ones, it requires at least 65 points, including the 15 points that the state or family sponsorship will give you. It requires the applicant to have an occupation listed in the medium or long-term list, in a short list, or the regional occupation list. And it allows the applicant and their family members to live and work in a designated regional area of Australia for up to 5 years. And it provides a pathway to permanent residency via the Skilled Regional Visa Subclass 191 after 3 years of living and working in a designated regional area. As principais características do 491, a primeira, né, é que você precisa sim ser patrocinado pelo estado ou território ou por um parente, né, elegível que possa te oferecer esse sponsor, esse patrocínio. Segundo, também baseado em pontuação, então você precisa ter pelo menos 65 pontos, já, né, incluindo os 15 pontos do estado ou do patrocínio da sua família, né, do seu parente que vai realmente patrocinar você. Terceiro, ele exige que a profissão que você vai aplicar, ela esteja ou na lista longa, ou na lista curta, ou na lista regional, tá? Também permite que você consiga acrescentar family members para morar e para trabalhar numa área que é designada regional pelo período de até 5 anos, tá bom? E por último, ele permite que você faça um pathway, que você tenha um caminho para residência permanente através do Skill Visa 191, tá bom? E aí, depois que você pode aplicar o 191, depois que você estiver morando 3 anos e trabalhando, né, nessa área que é designada regional. As you may be aware, the Minister of Home Affairs has announced that as of the 1st of July 2023, the temporary skilled migration income threshold, which is also known as TESMET, will be increasing from $53,900 to $70,000. And we have received many inquiries from Subclass 491 visa applicants and visa holders concerning if that also applies to their Subclass 191 application or not. The new income threshold applies to employer-sponsored visas, and we do not have any minimum annual income set for the Subclass 191 yet. Então, como vocês já devem ter ouvido falar, muita gente está perguntando pra gente. O ministro das relações, né, Home Affairs. I don't even know how to translate Home Affairs in Portuguese. I'm so sorry. But it's the name. Could be the same. Should be fine. Yeah. Okay.
Então, o ministro das Relações dos Home Affairs anunciou que a partir do dia 1º de julho, o que vai acontecer? Existe um limite, um threshold, chamado TSMIT, né? Temporary Skill Migration Income Threshold. Ele vai aumentar. Antes, né, que é atual, 53.900 era o limite, era o mínimo, né, que... Is it the minimum or 53.900? It's the minimum. The threshold, yeah. Era o limite, era o mínimo, né, que quem fosse sponsorado poderia receber de salário. Isso vai aumentar a partir de 1º de julho. A partir de 1º de julho, esse mínimo vai subir para 70 mil. Então, quem for sponsorado vai precisar receber no mínimo $70 mil por ano. A renda anual vai ter que aumentar. Então, a gente tem recebido muitas perguntas de aplicantes que vão aplicar para o 491, perguntando ou se já tem 491, perguntando se isso vai continuar, né, sendo aplicado para quando eles aplicarem para o 191, para residência permanente no futuro. Mas o que a gente pode dizer é que esse novo limite de renda, ele vai se aplicar para vistos de sponsor, tá? E não vai se aplicar para o visto de skill visa, por enquanto. E a gente ainda não tem um mínimo de limite de salário, não foi informado para o 191 ainda. Então, a questão do threshold, do TSMIT, vai aplicar para Employer Sponsored Visa, que é para quem for aplicar visto de sponsor. It's not related to General Skill Migration Visa yet. No, not yet. We may have more information closer to July, but till today, it's only applicable to the employer-sponsored visa, not the general skill visas yet. Então, essa regra de 53.900 vai aumentar para 70 ainda não se aplica para o skill visa, tá bom? A gente pode ter mais informação mais perto de julho, mas por enquanto isso é só para quem for aplicar visto de sponsor. Overall, the General Skilled Migration Program is designed to attract skilled workers to Australia and fill the skill shortages in the labor market. And each visa subclass has its own eligibility criteria and requirement. And it's important for you to understand the visa application criteria. No geral, o visto de Skill Visa, ele é designed para atrair os trabalhadores que têm a qualificação na Austrália, né, e para que eles possam na verdade, que eles possam, sorry, Nasrin, let me just find the best word in Portuguese. It's okay, take your time. Para que a gente possa, na verdade, atender a demanda do mercado de trabalho, que é essa demanda urgente, né, do mercado de trabalho. Então, assim, cada tipo de visto, ele vai ter o seu próprio critério de elegibilidade e seus próprios requirements, tá? Então, é importante que vocês entendam o critério da aplicação do visto. If you want us to assess your eligibility and points, you can complete our free online assessment form, which is available on our website www.apimmi.com.au, and we will also share the direct link under this post for you. Então, se você quiser que a Nasrin acesse a sua elegibilidade e os seus pontos para ver para qual subclasse você se encaixa, a gente está oferecendo que você complete um assessment online for free. Então, você não precisa pagar, você vai colocar as suas informações, tá bom? Ele vai estar disponível no nosso site, www.apimi.com.au. A gente vai botar o link aqui embaixo daqui a pouquinho, mas aí você entra lá, coloca suas informações que a gente vai acessar a sua qualificação, seus work experience, tudo para ver em qual subclasse você se encaixa. The first step to apply for this visa is finding the best occupation code based on your qualification and work experience, and a migration agent can guide you through finding the most suitable occupation code with higher chance of getting the visa and help you claim the right points.
Então, o primeiro passo, né, para aplicar para esse visto é que a gente encontre, na verdade, a melhor ocupação, o melhor código da ocupação baseado na sua qualificação e experiência profissional. Então, a gente pode, na verdade, te guiar para encontrar qual é o mais apropriado, a ocupação mais apropriada, né, que tem um código mais apropriado que vai aumentar a sua chance de conseguir o visto e de forma que você consiga, na verdade, claim the right points, que você tenha mais pontos possíveis, assim, os pontos certos para você, de acordo com a sua qualificação, experiência e matching occupation. I think it's finished now. I was just getting so much excited. Yeah, I think I explained all the general information about this general skill visa. Eu acho que eu já if you have expliquei. any questions, so we can answer the questions now. Acho que expliquei as principais informações, né, do General Skill Visa 189, 190, 491. Se vocês tiverem perguntas, deixa eu colocar aí que a gente pode responder. Okay. Have we received any? Yeah, I think we did. I'm just checking the Facebook. There's one question here. Julia, from Julia Miranzi. Oi, Julia, tudo bem? She's asking, all of these visa subclasses, do they all need IELTS? Not only the IELTS, the English test result, it could be IELTS, TOEFL, or PT academic. But yes, you need English test result to apply for the visa, and the minimum required is competent English. For the IELTS is 6 in each skill, and if you sit for the PTE, could be 50 each skill. This is the minimum. It will not give you any points, but it's the minimum that you require to submit the EOI. Para submeter a EOI para o visto de Skill Visa, Julia, I think she understood already because she said thank you. I don't even know if I have to translate, but let me just... deixa eu traduzir. Para quem não conseguiu entender o que a Nadine falou. Sim, você precisa ter um teste de proficiência da língua, não precisa necessariamente ser o IELTS, pode ser o PTE, e você precisa demonstrar, no mínimo, que você é competente. Só um minuto. Sorry, Nadine, how much should the score be again for IELTS? 6 each skill. E se você for fazer o IELTS, você precisa de pelo menos 6 em cada banda do IELTS. I think we've got another question here. If this, from Leandro, it's in English. I've got 13 plus years of working experience as HR and HC, heavy vehicle. I have 2.5 Australian years, should be years of working experience. I would like to know if my profession is in any immigration list. Do I fit for 189 or 190? So from your job title, I cannot tell the occupation yet, but if you can send me your job description, I will be able to find the right occupation code for you, and we can find if it's in the medium and long-term list, so you can apply for the 189. But if it's in the short list, probably you should go for the 190 or 491. But I need to check your job description to give you the right advice. Do you think he can send it to my email? You can. I think it's better you fill our online assessment form, because it will ask you some questions, and we can assess your case and also check your points for these visa subclasses. I think it's better you fill our online form. We can share the link. Yeah. I'm not sure if we can share on the... I think I can use one and 3. Yeah. If you can, please share. You can share the direct one, if you can. And we can also... Leandro, você preenche o free assessment online no nosso site. Vou colocar o link aqui, tá? Você coloca a sua job description
que com base na job description, na descrição da sua atividade, é mais fácil da gente achar qual é a melhor ocupação para você, tá bom? Porque com base no nome que você colocou, you get putting it in? I'm putting on the Facebook one. I'm just adding to Instagram. Tô colocando no Instagram também o link pro free assessment online no nosso site. Leandro, dá um joinha se você entendeu. Just asking him to confirm if he understood. Okay. Is he Brazilian? Well, I would say by his name, yes. Ah, okay. I think I've got other questions if this is okay. Yeah, I think we received some on Facebook as well. Oh yeah, Julia again. So could you just scroll up a little bit? No, actually, there's one. I'm gonna read in Portuguese and then Okay. É do Wellington Leal. O valor de 70 mil pode ser completado com o salário de 2 empresas. No caso, minha esposa trabalha hoje como room leader e ela ganha anual 54 mil para o visto 494. So his question is actually related to the threshold, the 70 K per year. He's asking if it can be complemented with two wages of 2 different companies. For example, his wife, she works as a room leader and she earns 54K for 494. So he wants to know if they join their incomes, if this would work. Is it for the subclass 191 application for the second stage for the permanent residency? Because for the subclass 494, it's not a general skilled visa, it's an employer sponsored visa. So for the employer sponsored visa, we don't have the details yet about the TISMET. They're going to change to 70K. But the details, we don't have the details yet. They may introduce some concessions for some of the occupations that are in demand in Australia, for example, in the aged care or the child care, or they may introduce some labor agreements that the companies can sign with the government and employ their employees with a lower salary than the TISMET for some of the occupations. We don't have the details yet. When we have the details, we will have another live for the employer-sponsored visa, only to talk about the changes for these visa subclasses. But if you mean for the 191 application, when you finish the 3 years working on the subclass 494, it will be the same as the time that your nomination was approved. So if your nomination was approved with 54K and you work for your employer for 3 years and earn at least this money, you can apply for the 191. It won't apply to you. It's for the 494 applications when they want to lodge the visa now for this subclass. But we will have more details closer to July. So let me just make it shorter just to make sure I got it. So what he's asking, he's not actually referring to the visa subclass that his wife has at the moment, right? And no, I'm not sure, because he's asking if they can combine the income. Yeah. They cannot. If she holds a 494 visa as a room leader, then if it's already approved with a 54K, then they can work for 3 years and earn this money and apply for the 191. It won't apply to them. Translate. Yeah. Okay. O Wellington, eu acho que você entendeu, né? Mas a resposta é: você não pode combinar os salários, you cannot combine, tá?
Mas o que você está perguntando aqui é sobre um visto de sponsor, 494. Se ele já está aprovado e o salário da sua esposa é de 54 mil por ano, quando vocês forem aplicar, when they go to apply 191, né? Yes. Quando vocês forem aplicar o 191, que é o visto de residência permanente, você vai poder continuar com o mesmo salário se ele foi aprovado, tá? Com esse salário de 54. A gente ainda não tem informação sobre o TESMIT, sobre o threshold para employed sponsored visa. Yes, employers. Employee sponsored, a gente ainda não tem informação, é isso que a gente está falando. We don't have any information yet. So when we have, a gente vai fazer uma outra live e vai explicar para vocês. Pode ser que tenha uma concession para algumas ocupações, mas a gente ainda não sabe. Mas se a gente souber, a gente vai informar para você. Me fala se você conseguiu entender, tá bom, Wellington? Obrigada. Any other questions? There are many others here, yeah. Julia is asking again, can I apply for any of these visa subclasses while on a student visa? If your student visa does not have a no further stay condition, yes, you can apply, and but you need to find if you're eligible for these visa subclasses based on your occupation code and your points. And she's asking again here. Mm-hmm. She's asking if I can just leave the student visa. Can I use this? Sorry. Yeah, sure. Só um minutinho, Julia. If I can just leave the student visa and apply for a skill visa. Mm-mm. The problem is that, for example, you are on a student visa, you receive an invitation to lodge a general skill visa, for example, for subclass 491, and then you submit the visa application. But the thing is that you will receive a bridging visa, the bridging visa A, when you apply for the 491, but you cannot cancel your student visa, because if you cancel your student visa, then this bridging visa A will also cancel. So you will go on bridging visa E. No one wants to go on bridging visa E, because if something happens to the visa application and it gets refused, or it will be a problem. And also, if you want to apply for the citizenship later, having a bridging visa E will reset the time. But if you wait till the 491 is granted, the time that it's granted, then you don't hold the student visa, so you can stop the study. But before that, no, you cannot. A resposta, então, Júlia, não. Você não pode. Na verdade, se você aplicar de um student visa para um skill visa, você vai pegar um bridging visa A. E se o visto... Sorry, she will get a bridging visa A. Yes. And then if the visa if she cancel the student visa, then the bridging visa A also cancels. So she is only eligible for bridging visa E. E se você cancelar o seu visto de estudante, aí também esse bridging visa A, que é o bridging visa A, ele também vai ser cancelado. Então você vai te restar um bridging visa E, que é um bridging visa E. It will have effect on the citizenship. E isso vai ter, nobody wants to be on a bridging visa E. No, because even if the visa is refused for any reason, it could be a big problem for the further application. E se por algum motivo a sua aplicação nova for negada, se você está no grid de visa E, pode ser um problema muito grande para a sua vida na Austrália e ainda afeta a sua citizenship application. Yeah, and also if, for example, for any reason the visa is refused and they have to leave Australia on bridging visa E, they cannot come back on any temporary visa for 3 years. Only on permanent visa. O problema é que se a sua aplicação nova for negada por algum motivo, você tiver que sair da Austrália num bridging visa E, você não pode aplicar para nenhum substantive visa no período de 3 anos depois para entrar na Austrália de novo.
Júlia, essa foi para você. Você colocou aqui, obrigada, thank you. Foi que a gente conseguiu responder essa pergunta. Só me fala se ficou claro, tá? Nasrin. Thank you. Sorry, thank you. There's Wellington. He's just saying that his wife hasn't applied for 494 yet. She will. Then I suggest they wait till we have more information about the TESMET and the new changes for the visas. They may have some concessions for the regional areas and some occupations, in-demand occupations. So I suggest they wait till we have more information so they can contact us closer to July, probably end of June. Wellington. Ficou claro, né? Entre em contato com a gente mais pro final de junho, se você ainda não aplicou com sua esposa o 494, para que a gente possa te dar mais informações. Você disse que ela só vai aplicar recente, she's just going to apply next year. Okay, then if it's next year, we surely have more information by then. A gente vai ter mais informação mais pra frente sobre o visto de sponsor, tá? There's another one here. It's from August Moore. He's saying, I have an EOI for 189. Do you guys believe that there will still be any round? Augusto, né? Deve ser esse nome. Já fiz EOI para 189. Vocês acreditam que ainda terá algum round antes com o fim? Sorry, I cannot just understand what he's asking, but I think he's asking, he's asking when is the next invitation round for the 189? Should be. Yes, then if that's the question, we don't know the date yet. The last one was held on, it was in December 2022. Each year, usually we have 4. So we didn't have any invitation rounds this year yet, but it could be because of they have not received many EOIs in the system yet, so they're waiting to collect more EOIs to have the invitation round, but we don't have the date yet. Yeah, sorry, he said before the end of the financial year. So before I think we will have one, but I'm not sure about the date. Usually they have 4 each year, but this year they didn't have any yet. Normalmente a gente tem 4 por ano, mas esse ano, August. A gente ainda não teve nenhum. A gente não tem certeza sobre a data ainda. Okay. I think Julia said already it's all clear. Yes, thank you. Wellington said okay, thank you. I cannot see any other question. On maybe Facebook. we can answer the questions that we received before for this one. Leandro said on Instagram that he will do the free assessment today. Oh, okay, great. Okay, so let me just go to the questions. Yes, that we received. There's a question from Pedro. I'm 43 years old. Can I apply for subclass 491 and then get my PR? Yes, you can apply before you turn 45, but you can claim only 15 points for your age, and you may need to provide higher English tested score to have at least the 65 points required. And you must be under 45 when you receive the invitation to lodge the subclass 491 visa. But for the PR stage, the subclass 191, you can be over 45 and it's okay. Sorry, I cannot translate to Portuguese. Então, uma pergunta do Pedro. Eu tenho 43 anos, eu posso aplicar pro subclasse 491 e depois pegar a minha residência permanente? Então, a resposta que a gente já tem aqui, da Nasrin, sim, pode aplicar antes de fazer 45 anos, tá? Mas você tem que solicitar
você só vai conseguir solicitar 15 pontos pela idade. E talvez você tenha que colocar um nível de inglês maior no seu teste de proficiência para você conseguir solicitar pelo menos 65 pontos, Pedro. E aí você tem que ter menos de 45 anos quando você receber o convite para você fazer a sua aplicação de 491. E aí pro 491 é o provisional, né? E aí para o estágio do PR, quando você for aplicar para residência permanente, que vai ser o subclasse 191, aí você pode ter mais de 45 anos, tá? Deixa aí registrado a resposta para você. Let me finish this one. Thank you. There's another one. Yeah. There are actually 6. So the second one is from Louisa. She says, I'm a chef and I work in Brisbane. I have lodged an EOI for subclass 190 with 70 points, but I have not been invited yet. What is the time frame for receiving an invitation? Can I apply for any other states? Chef is a trade occupation, and currently you need to have at least 75 points to be invited by Queensland State. I suggest you increase your points or consider moving to regional Queensland and apply for subclass 491 after 3 months working in your nominated occupation in regional Queensland. And most of the states and territories do not accept interstate applicants, but you can try, for example, WA. They are inviting applicants who are living in other states, but if you get the invitation to apply for subclass 190, you must provide an employment contract with a business in WA. Luísa, então, chefe é uma ocupação de trade, né? E atualmente você tem que ter pelo menos 75 pontos, não 70. 75 pontos para ser convidada pelo estado de Queensland. Então, a Nasrin sugere que você aumente seus pontos, tá? Ou então você considere se mudar para uma área regional de Queensland e aplicar para o 491, depois que você estiver trabalhando 3 meses na sua ocupação que você nominou, né? Tem que trabalhar nessa área regional de Queensland. Para a maioria dos estados e territórios, eles não aceitam interstate applicants, ou seja, pessoas de outros estados, aplicantes de outros estados, mas você pode tentar Western Australia, você pode tentar WA. No momento, eles estão convidando os aplicantes que estão morando em outros estados, tá? Então, se você tem um convite para aplicar para o 190, você tem só que provar que você tem um employment contract com um business aqui em WA, um contrato de trabalho com business aqui em WA. Next one. Okay. Yeah. From Rishi. This one doesn't sound Brazilian. How much should I earn annually on my subclass 491 visa to apply for the permanent residency? Do you want me to repeat? No, it's okay. To apply for the 191, the permanent stage of the 491 visa, you must have lived and worked in a designated regional area for at least 3 years and have earned the minimum threshold each financial year, but there is no instrument available for this visa subclass yet, so there is no minimum annual earning yet. We may have more details closer to July this year. Então, para aplicar para o... I don't think he's Brazilian, but I'm still going to translate. Quanto eu tenho que ganhar anualmente no meu 491 para aplicar para o PR, para aplicar para residência permanente? A gente já preparou aqui, então, para aplicar para a subclasse 191, você tem que ter morado e trabalhado na área designada regional, designated regional area, por pelo menos 3 anos, tá? E você tem que ter ganhado um salário mínimo, o limite mínimo cada ano fiscal. Então, assim, hoje não tem nenhuma regra disponível para esse tipo de visto ainda. Então, não tem um mínimo de salário que a gente possa te dizer, porque não está disponível. A gente vai ter mais informações para esse tipo de visto mais para perto de julho desse ano. Harry, nice ring. I'm almost finishing. So question number 4 from Harry. If I'm sponsored by my brother who lives in WA, should I also live there when my visa is granted? No,
You can live and work in any designated area. You cannot live in Sydney and Melbourne and Brisbane, but other regions, they're all okay. Não, você pode morar em outra área que é regional, você só não pode morar em Sydney, Melbourne e Brisbane. Harry, se você fala português, aqui está a tradução para você. Você pode morar em qualquer área designada regional e trabalhar também, só não pode ser Sydney, Melbourne e Brisbane. So question number 5 from Rafael. When is the next invitation round? I think I've already talked about this. For the 189 and 491 family sponsor, there are usually 4 invitation rounds each year, and the last one was in December 2022. And we don't have the new date yet. For the subclass 190 and 491 state-nominated visas, it could happen anytime. Some states, they have monthly invitations, but most of them, they don't. Rafael, a pergunta aqui foi qual vai ser o próximo round de convites, né? Que eles vão convidar de novo. Então, a Nasrin já falou sobre isso. Então, para o 189 e para o 491, que são Family Sponsored Visas, vocês têm 4 invitations rounds por ano. Então, vão convidar 4 vezes por ano. A última foi em dezembro de 2022, que a gente já olhou. O próximo invitation round, que vai ser a próxima rodada de convites, ainda não foi informado pra gente, tá? Então, para o 190, para o 491, que são vistos nominated visas, que são vistos que precisam de nominação, pode acontecer a qualquer momento, tá? Alguns estados, eles vão ter o round de convites mensais, tá? Vai acontecer mensalmente, mas a maioria deles não vai ter. And the last one. Rust, sorry. What is the current processing time for skilled visas? It may not seem fair, but new applications are getting their visas approved earlier than the ones who were waiting for years during the COVID. Currently, the published processing time for the subclass 189 is much shorter than the original visas. A pergunta dele foi qual o tempo de processamento atual para o visto de skill. A nossa resposta é que pode não parecer muito justo, né? Mas para as novas aplicações que estão tendo vistos aprovados antes daqueles que estavam esperando por anos, né? Antes do Covid. Não é muito justo que quem aplicou antes acaba tendo a resposta antes. Mas vai depender. Atualmente, o tempo de processamento para o subclasse 189, ele está menor do que os outros vistos regionais. I think that was it. Oh, okay. There. Do we have any other questions? There's just one question from Facebook from August, the same one who was asking. He said, do you think the new changes in immigration, they are gonna happen like radically, or they are gonna happen slowly? They are talking about introducing the new rules 1st of July, but it may not happen all at the same time. Eles estão conversando, né, sobre essas mudanças de julho, mas talvez não aconteçam todas ao mesmo tempo. But we are waiting for great changes in the immigration rules from the 1st of July, and I personally believe it will be better. Mas a gente está esperando por grandes mudanças. Eu, pessoalmente, acredito que são mudanças para melhor. So, do you think they're going to be better for the general skill visa? I'm quite sure that it will be better. And for the employer-sponsored visa, the good thing is about the subclass 482. It's not the general skill visa, so we will talk about it later, but many 482 visa holders, they will get the permanent residency pathway after July. Então, this is not a... No, it's not a general skill visa. Not related, but
many applicants, they are concerned about the changes and the things happening, but most of them, they are related to the employer-sponsored visas, and we will have another live, I think at the end of the June. At the end of June, we will talk about all the changes. August, então você entendeu, né? Esse seminário é para falar sobre skill visa, a gente ainda não está falando de visto de sponsor. Provavelmente vão ter sim algumas mudanças, a gente espera mudanças boas para o skill visa. Agora, com relação ao visto de sponsor, que é diferente, é outro tipo de visto, a gente não vai falar agora, a gente vai ter mais um seminário mais para perto de julho, tá? E a gente vai falar só do visto de sponsor. Provavelmente também sejam mudanças positivas. Mas a gente vai falar sobre principalmente 482, 482, mas no próximo seminário, the next seminar. Yeah, probably in June we will have. If they introduce all the changes, then we will have another one in June. Se a imigração passar pra gente todas as informações, introduz as mudanças, né, pro visto de sponsor mais pra frente, a gente já vai marcar um seminário mais pra perto de junho. Tá bom, pessoal? Dá um joinha aí se ficou claro. Okay, yeah, I think that's it. No new one. Acho que não. He has another question. August, he's asking a professional experience for 189. I still don't have points. Should I include in the EOI even though? No. Do you think they're gonna ask for more documents? He doesn't have the experience, but he wants to include in the EOI. Você não tem experiência profissional, August, e você quer incluir na sua EOI, é isso? Because usually when you complete the EOI, the points the points are calculated automatically. For example, for the work experience, if you mention you started this date and then you leave the end date blank because you're working, then as soon as you reach to 1 year working in Australia, you will get extra 5 points for your work experience, but you cannot claim it. For example, if you have not 1 year in Australia yet, you cannot claim it on your EOI, because if you receive your invitation, you have overclaimed your points, and if you lodge the visa, it will be refused. He said I work in the industry, in the area, but I cannot, I don't have enough points because it's been very recent. Yeah, if it's not a year yet, you cannot claim the points, but you can submit your EOI, and then as soon as you reach the 1 year, it will be automatically updated with extra point. August, então você pode submeter a sua EOI. Assim que você fizer 1 ano de experiência, aí você, as soon as he reaches the 1 year experience, then he can update the EOI? No, he doesn't have to update the EOI. It will be updated automatically by the system, because he will leave the end date open. It means that he's still working. As soon as it's 1 year from the start date, automatically he will get extra 5 Então, points. na sua EOI, você vai preencher a data que você começou, aí você vai deixar em branco a data final. Mas depois de 1 ano, automaticamente você vai ganhar o ponto pelo tempo de trabalho, tá? Porque você vai ter completado o período de 1 ano. Foi? Se você puder, só dar um ok aqui, só pra gente saber, porque a gente tá olhando no Instagram, we're looking at Instagram and Facebook. We just want to make sure we are covering, everything. And probably they're looking at me and I'm like, moving like crazy. Yeah. So, Augusto, só dá um ok, tá bom? I don't think we have any other questions, Nazra. Oh, okay, I cannot great. see any. Okay. Thank you everyone for joining us today. If you have more questions, feel free to ask your question under this post and we will answer, or you can send us email. You can send the email to me or Livia. Gente, obrigada, tá, por vocês terem participado aqui com a gente. Se vocês tiverem mais perguntas, pode deixar aqui nesse post do Facebook ou Instagram, que as lives vão ficar salvas.
Ou então você pode mandar um e-mail também, pode ser pra mim, que eu passo pra Nightwing. Se você tiver precisar de tradução também, tá bom? Fala que eu traduzo direitinho e mando pra ela. E aí, if they need the question to be translated to English, I can translate it to you. Sure. It's not a problem, okay? We are bilingual agency now. And we just want to make sure you're getting covered, tá? Vai ser respondido de qualquer forma. That should be everything. Yes. Bye, everyone. Tchau, Have a gente. good day. Tchau, Tchau. obrigada. My face.